sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do mini curso do Transfer Pricing. Eu sou Amanda Holanda, eu sou fundadora da empresa eTributei Treinamentos e nessa série de aulas eu estou te ensinando como você vai sair do zero e dominar os primeiros passos para realizar o cálculo do Transfer Pricing. Como prometido, nessa quarta aula nós vamos fazer um case juntos, um cálculo de Transfer Price na prática. Mas se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, como eu já falei nos outros vídeos, volta e assiste a aula 1, 2 e 3, senão você vai ficar completamente perdido e perdida aqui no case, combinado? Lembrando, preciso falar um recado urgente que essa aula 4 foi antecipada. Essa aula 4 ela seria dada na segunda-feira, no dia 7 de junho. Porém, no dia 7 de junho vão ter as inscrições, as matrículas do curso Transfer Price 1.0. E devido à demanda, devido às mensagens que a gente tem recebido, ia ficar muito corrido, eu não ia ter condições de atender vocês do mini curso e também dar atenção para quem está fazendo as matrículas, para quem está se inscrevendo no curso Transfer Price 1.0 na segunda-feira. Então, como que a gente resolveu isso para vocês não saírem prejudicados sem o case tão prometido? A gente antecipou essa aula aqui, que seria na segunda-feira, ela está sendo disponibilizada hoje, no sábado de manhã, para vocês. E eu vou dar aí uns 5 dias mais ou menos para vocês poderem assistir, que seria o prazo que vocês teriam para assistir se essa aula tivesse sido liberada na segunda-feira. Combinado? Então aí ninguém sai prejudicado, vocês têm a aula tudo certinho e na segunda-feira a gente se concentra a dar toda a atenção que vocês merecem para quem quiser se aprofundar, se especializar, aí ter mais conhecimento de todo o passo a passo, do básico ao avançado nesse assunto do Transfer Price. Combinado? Então vamos lá, vamos para o nosso case, fazer um case juntos aí. Antes da gente entrar no case, efetivamente, eu preciso recapitular alguns pontos com vocês para que vocês acompanhem o meu raciocínio aí enquanto a gente estiver respondendo. Vamos lá, começando o que é o cálculo do Transfer Pricing. Como a gente conversou durante a semana passada inteira no nosso mini curso, o cálculo do Transfer Price nada mais é do que um controle de preço trazido pela legislação, e não apenas do Brasil, mas de vários países no mundo inteiro, com o intuito de eu vou controlar o preço para que a empresa aqui no Brasil que importe ou exporte de vinculada ou para paraíso fiscal não deixe o lucro lá fora, não coloque o preço que ela quiser, não pague o preço que ela quiser e acabe deixando a receita, o faturamento, o lucro lá no exterior. O objetivo é calcular e tributar esses valores pelo preço de mercado, que é o que a legislação chamou de preço parâmetro, que é o preço que a empresa ali vai comparar com o preço que ela efetivamente pagou ou recebeu da vinculada dela no exterior ou de uma empresa localizada em paraíso fiscal. Com esse intuito, né? E recapitulando também quais operações estão sujeitas ao cálculo, eu já pincelei aqui. Pessoal, eu tô retomando meio rápido mesmo, que é mais para trazer aí, aflorar a memória de vocês do que a gente conversou na semana passada. O meu objetivo aqui não é explicar tudo de novo, é só refrescar aí a sua memória, tá bom? Mas vamos lá, quais são as operações que a empresa realiza que estão sujeitas ao cálculo? São as importações e as exportações de bens, direitos e serviços. Para quem? Para empresas vinculadas lá no exterior ou para as empresas localizadas nos famosos paraísos fiscais. E o que a empresa faz, né? O que a gente aprendeu na semana passada? Eu tenho essas operações, eu vou mapear primeiro todas as operações que eu realizei que podem estar sujeito ao cálculo do preço de transferência. Depois que eu já entendi o que é e tudo mais, né? Inclusive, lembrando que as operações de back-to-back, quando o produto ele não entra efetivamente no Brasil, mas é uma triangulação, uma dessas pontas, tendo uma vinculada para paraíso fiscal, também está sujeita ao cálculo do Transfer Price. Vou lá, mapeio todas as operações, vejo os casos concretos que aconteceram ali na empresa e tudo mais. Depois que eu termino de mapear
as operações, o que a gente vai fazer? Vai mapear quais documentações a gente tem, se a gente só vai conseguir usar as documentações que estão na própria empresa, se a empresa tem um bom relacionamento com a matriz dela lá fora, ou com alguma empresa lá fora que pode disponibilizar a documentação. E aí vem para esse ponto, né? Escolher o primeiro método de cálculo que eu vou fazer ali, o cálculo do transfer pricing. Por que eu coloquei escolher o primeiro método? Geralmente as empresas elas começam pelo método que a documentação está mais fácil de conseguir. E aí realiza esse cálculo pelo primeiro método. Se não der ajuste, vida que segue, geralmente as empresas não fazem outros cálculos. Agora, às vezes faz pelo primeiro método o ajuste, né, que é aquela diferença entre o preço praticado e o preço parâmetro, dá um valor muito alto, e a empresa, como a legislação permite o contribuinte escolher a metodologia, exceto para commodities, que tem aquela metodologia específica do PCI e do PSEX. O que os contribuintes fazem? Como eu posso escolher, não é uma commodities, então eu vou tentar documentações para eu fazer o cálculo pelas outras metodologias, para ver se dá um ajuste menor ou para ver se zera esse ajuste aí. E pode acontecer, tá, pessoal? Por um método dá ajuste, por outro não dá, enfim. Tem empresas que mesmo quando ela realiza o cálculo pelo primeiro método, e não deu ajuste, ela quer ver, ter uma visão geral, o que aconteceria pelos outros métodos e tudo mais, e acaba fazendo, mas quando não é o caso, a empresa realiza pelo primeiro, não dá ajuste, ela segue a vida, tá? Então eu coloquei aqui os próximos passos. A gente vai calcular o preço praticado por item, lembrando que sempre a gente faz o cálculo transfer price por item, não é por importação ou por exportação. Se eu importei 10 vezes o mesmo item, eu somo tudo e faço um cálculo só. O preço praticado, recapitulando, é o preço que a empresa efetivamente pagou ou recebeu, né, por aquele serviço, produto ou direito. E o preço parâmetro é o preço conforme uma das metodologias lá prevista na legislação. Tá bom? E depois que a gente faz tudo isso, que a gente compara o preço parâmetro com o preço praticado, que a gente escolhe a metodologia e tudo mais, a gente vai chegar ou não em um ajuste. E o que a gente faz caso dê um ajuste, caso dê uma diferença aí entre o preço parâmetro e o preço praticado? A gente vai adicionar esse valor na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Lembrando que existem casos de dispensa do cálculo para exportação, em que mesmo exportando para vinculado, a empresa não precisa fazer o cálculo. E lembrando também que tem a margem de divergência, onde mesmo tendo uma diferencinha ali entre preço praticado e preço parâmetro, é uma diferença menor que 5%, menor ou igual a 5%, regra geral, ou 3% para commodities, e a legislação permite que essa tolerânciazinha você não precisa adicionar. Passou disso, você adiciona o valor total. Tá bom, Amanda, agora finalizando, terminei ali, adicionei na minha base de cálculo do imposto de renda, se for o caso, tributei. Qual que é o final de tudo isso? É a declaração na SF, que é a obrigação acessória que a gente faz ali, a declaração do imposto de renda e da contribuição social. Como que a gente vai declarar o transfer price? Se teve ajuste, você vai tanto demonstrar esse ajuste na apuração do imposto de renda, quanto você vai nos registros específicos colocar lá todos os detalhes do cálculo, mesmo que não tenha ajuste. Vamos lá, se tiver ajuste, vai tanto na apuração, quanto você vai declarar os registros específicos para você detalhar o cálculo. Se não tiver, você pula essa parte da adição e você vai direto para os registros, porque a gente demonstra e declara na SF, mesmo quando não tem ajuste. Nossa, ufa! Terminamos a recapitulação. Sei que foi um batidão aí, pessoal, mas tudo isso eu detalhei muito melhor nas aulas passadas, na aula da semana passada, tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Essas aulas, elas saíram do ar no domingo, como eu tinha prometido, por conta do nosso cronograma, mas está aqui a recapitulação. E agora a gente vai partir para o case. E o case que eu trouxe aqui para vocês é um case de exportação. Então, só para vocês não chegarem perdidos no case, vamos recapitular quais são os métodos que existem para exportação? Existem 5 métodos. Existe o método do CAP, do PVEX, do PVA, do PVV e do PSEX. O CAP, que a gente usa como documento de suporte, o custo ali, o custo médio da exportação. O PVEX, que a gente usa o preço médio de venda nas exportações.
O PVA, que a gente usa o preço de venda no atacado no país de destino, que foi aquela exportação, né, que aquele produto, aquele serviço de direito foi exportado, o último país lá de destino, só que no mercado de atacado, o PVV, a gente usa o preço no mercado de varejo, também no país de destino, que foi aquela exportação que a empresa no Brasil realizou. E por último, o PSEX, que é o preço sobre cotação na exportação, que só é utilizado para commodities. O exemplo que eu trouxe para vocês não é uma commodities. Até para a gente poder abranger os outros métodos, a gente vai fazer o cálculo pelos 4 métodos, então fica muito melhor de vocês visualizarem. A commodity é menos comum, vamos dizer assim, né? Então eu abrangeria menos pessoas se a gente fizesse um exemplo de commodity, tá bom? Mas vamos lá. Também eu não passei essa parte aqui com vocês no mini curso. Por isso que eu trouxe para vocês entenderem. No mini curso eu parei até aqui, só expliquei quais eram os métodos e quando que a gente usava cada um. E aqui eu trouxe a matemáticazinha para vocês conseguirem entender o que a gente vai fazer no case. Vamos lá, pessoal. Eu vou precisar ser um pouco rápida. O objetivo aqui não é eu detalhar muito os métodos, é eu calcular de fato com vocês. Como eu já comentei, a gente tem a abertura no nosso curso, a matrícula da nossa 3ª turma do Transfer Pricing 1.0. Se você quer de fato se aperfeiçoar em cada partezinha dessa, em cada critério, entender mais a fundo, se especializar de fato, o meu conselho é: entre para essa turma, porque ela está muito especial, tá bom? Mas eu preciso dar pelo menos uma visão geral da matemática do cálculo para vocês não ficarem tão perdidos no case. Mas vamos lá, começando pelo CAP, que é o custo de aquisição ou produção mais tributos e lucro. Qual que é a matemática que a legislação fala? Para você fazer esse método do CAP, chegar no preço parâmetro pelo CAP, qual que é a matemática? Você vai pegar o custo médio ponderado do bem exportado, você vai somar com os impostos e contribuições no Brasil, se houver, e você vai aplicar uma margem de 15%, que é como se ele presumisse que aquela exportação tem uma margem de lucro de 15%, sobre a soma desses dois. Primeiro a gente faz essa parte do cálculo, custo mais impostos ou contribuições. Depois que eu somo, eu aplico uma margem de 15%. Essa matemática aqui, a gente chega no CAP, tá bom? O PVEX, que é o preço de venda nas exportações, o que a legislação fala? O preço parâmetro vai ser a média ponderada dessas vendas da exportação, que a gente tem em 2 casos, né? Ou venda da empresa aqui do Brasil para terceiros, ou uma venda de outro exportador nacional para terceiros. A gente vai pegar a média dessas vendas, a média ponderada, e esse vai ser o preço parâmetro, a matemática mais simples impossível. Inclusive, pessoal, o resumo das aulas passadas eu coloquei no grupo do WhatsApp. Se você tá meio perdido aí, procura lá o resumo se você baixou, como eu tinha falado, e vai acompanhando também, tá bom? E vamos lá, qual que é a matemática do PVV e PVA? Por que eu geralmente explico os dois juntos? Porque a matemática é a mesma, só muda o percentual de presunção da margem de lucro. Como que é a do PVA? A legislação fala assim: você vai pegar o preço médio de atacado no país de destino. Pensa assim, eu vendi essa caneta lá nos Estados Unidos. Eu exportei para os Estados Unidos, os Estados Unidos é o meu país final de destino e tal. E para usar o PVA, eu preciso descobrir o preço médio de venda no atacado dessa caneta. Então, se eu vender para os Estados Unidos, eu preciso saber o preço médio de venda no atacado nos Estados Unidos. Eu vou pegar o preço médio de venda no atacado nos Estados Unidos, diminuir os tributos no país de destino, ou seja, os tributos que os Estados Unidos cobram por essa venda, e vou diminuir uma margem de lucro de 15% no atacado. Para o PVV, que é preço de venda no varejo, é a mesma matemática, só que eu parto do preço médio do varejo, menos os tributos no país de destino, menos uma margem de 30%. Como a gente viu na aula passada, por que o PVA a gente diminui 15% e o PVV a gente diminui 30%? Porque a legislação ela pensa assim, quando a empresa vende no mercado de atacado,
O atacado você vende em grande quantidade, geralmente você vende com a margem de lucro menor. Então, ele presumiu uma margem de lucro de 15%. Quando você vende no varejo, que você vende em menor quantidade, você geralmente vende com a margem de lucro maior. Então, a margem de lucro aqui é 30%, tá bom? A gente vai fazer agora um cálculo, o nosso case, e o mesmo case a gente vai calcular pelos 4 métodos para vocês verem como que ficaria. Só que para ficar mais fácil, eu vou sair aqui do meio da minha apresentação e vou abrir o meu Excel para a gente poder fazer o cálculo melhor. Vamos lá. Pronto, agora já aqui dentro do meu Excel, vamos fazer o case juntos, onde a gente vai fazer pelos 4 métodos, que é o PVEX, PVA, PVV e o CAP. O exercício aqui, pessoal, ele já está respondido, porque eu fiz antes, né, para facilitar aí e acelerar a aula, para não ficar tão demorada, mas eu vou explicar tudo certinho o que eu fiz, o passo a passo, tá bom? Mas vamos ver qual é o case aqui. Começa assim. A CABC exportou 50 máquinas para sua vinculada na França. E assim que a gente escuta essa primeira frase, o que a gente pensa? Ah, ela exportou uma máquina, que é um bem, para uma empresa vinculada no exterior, ou seja, uma empresa vinculada na França. O que já dá o alerta na nossa cabeça? Precisa realizar o cálculo transfer price. Vamos continuar aqui. Ele fala: ao preço FOB de R$4.000 por unidade. O que isso quer dizer? Que ela exportou essa máquina e recebeu do exterior efetivamente R$4.000. É isso que quer dizer a sigla FOB, tá? Quer dizer que é o preço, é como se fosse o preço líquido ali, é o preço que a empresa efetivamente recebeu. Continuando, ele fala assim: com frete seguro por conta da vinculada no exterior. Ou seja, a empresa aqui no Brasil recebeu os 4.000, a empresa lá fora pagou os 4.000 para a empresa aqui no Brasil e pagou por fora o frete e o seguro, que não entra para a empresa aqui no Brasil, porque ela pagou provavelmente para um terceiro. O dinheiro que a gente vai considerar como preço do bem, efetivamente, para fins do cálculo do transfer price, é apenas os R$4.000 aqui, ó, por unidade. E aqui a gente tem as informações necessárias para a gente realizar o cálculo. Ele começa falando aqui do PVEX. No PVEX, ele fala: as informações foram vendidas 50 unidades pelo valor total de R$275.000. A gente sabe que no PVEX a gente tem duas opções, né? Ou a empresa que exportou para uma vinculada também exportou para um terceiro, ou ela conseguiu essa informação de uma outra exportadora nacional que exportou lá para o exterior para um terceiro também. Aqui, para fins do nosso cálculo, não importa se essa operação foi uma exportação da própria empresa que a gente está calculando ou se ela conseguiu com um terceiro, a matemática que eu vou explicar para vocês é a mesma, tá bom? Aqui no PVA e PVV, quais são as informações que ele trouxe? Ele trouxe o preço da unidade que foi vendido no mercado de atacado e no mercado de varejo. Ele falou o seguinte aqui, ó: PVA foi vendido lá no país de destino, no atacado, por R$6.000, essa máquina lá na França por R$6.000. O preço no varejo é R$6.300. E os tributos incidentes nesses países de destino na França, ele trouxe que é 10%. Então, a gente vai precisar dessas informações para fazer o cálculo. E o CAP, ele trouxe que o custo médio dessa máquina é R$3.800 por unidade e os tributos é zero. Por que os tributos é zero? Porque os tributos incidentes sobre a venda, quando é uma exportação aqui no Brasil, é zero, não incide, tá bom? Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente se depara com esse case? É fazer o preço praticado. É a gente chegar no preço que a empresa efetivamente recebeu. Por que recebeu? Porque é uma exportação. Se fosse uma importação, seria um preço que efetivamente a empresa pagou lá para fora. Fazendo aqui do lado, ó, já está pronto, na verdade, porque como ele fala que o preço FOB é de R$4.000, é o preço que pagou, então tá o preço que ela recebeu, né? Então tá aqui 4.000 por unidade.
foram 50 unidades e o praticado total é só a gente multiplicar os 4.000 pelos 50, que dá 200 mil reais. Então, a gente já vai ter aqui ó, o praticado unitário, que é o preço efetivamente que a empresa recebeu, que é os 4.000 reais, e o praticado total pelo total da exportação, que é os 4.000 vezes os 50, que é os 200 mil reais. Aí a gente vai para a primeira pergunta. Com base nos dados acima, o valor a ser adicionado para fins de cálculo do IRPJ da CSLL com base no PVEX será... O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o preço parâmetro. Qual que é o preço de comparação que eu vou comparar com esses 4.000 reais aqui? Vamos lá. Vamos lembrar que o preço parâmetro do PVEX não é a média ponderada nos preços de venda nas exportações efetuados pela própria pessoa jurídica ou por outra exportadora nacional? E qual informação a gente tem? A gente tem que no PVEX as informações que a empresa conseguiu ou da mesma exportadora para um terceiro ou de outra exportadora nacional para um terceiro foram essas informações aqui. Ela conseguiu uma empresa que exportou a mesma máquina, 50 unidades dessa máquina por um valor de 275 mil reais. Para a gente fazer o preço médio, é simplesmente dividir, né? O total pela quantidade. Então foram 275 mil reais por 50 máquinas. Quanto que saiu o preço de venda de uma máquina? R$ 5.500. Ou seja, pessoal, aqui muito simples. A gente já tem o preço praticado, que é R$ 4.000, e a gente tem o preço parâmetro, que é R$ 5.500. Agora vamos ver se daria ou não ajuste. Como que a gente faz o cálculo do ajuste? A gente diminui, compara, né, o preço praticado com o preço parâmetro, vai chegar na diferencinha, certo? Só que vocês concordam que a gente está comparando o preço de unidade? Uma unidade do preço praticado e uma unidade do preço parâmetro. Uma unidade do preço praticado foi R$ 4.000, uma unidade do preço parâmetro foi R$ 5.500. Fazendo um menos o outro aí, dá quanto? Dá R$ 1.500, ó. Aqui eu tenho uma formulazinha que eu peguei o valor do meu parâmetro, simplesmente um menos o outro. Parâmetro menos o praticado deu um valor de R$ 1.500. Quer dizer, Amanda, que eu vou ajustar R$ 1.500 na minha base de cálculo do imposto de renda da contribuição social? Não! Por quê? Porque eu preciso ajustar o total que foi vendido. E quantas máquinas foram vendidas aqui no nosso caso? Foram vendidas 50 máquinas. Então, eu preciso ajustar na minha base de cálculo do imposto de renda da contribuição social o valor das 50 máquinas. Então, o que é que eu faço? Eu pego esses R$ 1.500, multiplico pela quantidade de máquinas, ou seja, R$ 1.500 vezes 50 máquinas, tá aqui, ó, R$ 75 mil. Qual que é a nossa resposta? Já tá aqui, ó, letra C, R$ 75 mil. Amanda, a gente nem fez o cálculo da margem de divergência. Eu lembro que no minicurso você falou que se fosse uma diferença até 5% não precisava ajustar. Tá bom, então vamos fazer aqui. Lembra da formulazinha da margem de divergência? Praticado menos parâmetro dividido pelo parâmetro. Eu fiz aqui, ó. Se você ver qual que é a formulazinha que eu tô fazendo, eu pego os 5.500, diminuo os 4.000 e divido pelos 5.500. No fim, essa diferença aqui de 1.500 unitária, quanto que ela representa dentro do preço parâmetro? Se eu for dividir aqui do lado, ó, 1.500 dividido por 5.500, que é a diferença entre um e outro, dividido pelo parâmetro, vai dar um percentual, ó, de 27%. O que isso quer dizer? Que a diferença da comparação do preço parâmetro e o preço praticado ultrapassou em muito os 5% do limite da legislação. Então, a gente precisa adicionar o total, e nesse caso aqui o total são R$ 75 mil, tá bom? Agora vamos lá para o cálculo do PVA. Vocês lembram a formulazinha do PVA? Como que é? A gente vai pegar o preço médio no atacado, no país de destino, que nesse caso aqui é a França. A gente vai diminuir os tributos no país de destino e vai tirar uma margem de lucro presumida ali de 15%. Vamos lá, qual que é o preço médio no atacado que a questão fala aqui?
Ele fala para o PVA que o preço médio de venda no atacado lá na França é R$6.000. Então, eu trouxe para cá, ó, R$6.000. Quanto que é o tributo no país de destino? Vamos voltar lá. Ele fala que os tributos é 10%. Então, eu vim aqui, ó, e calculei 10% dos 6.000, que deu R$600. E ele fala uma margem de 15% de lucro. Lembrando, aqui a margem de 15% é sobre o preço médio no atacado, não a soma, tá? É só 15% sobre os 6.000. Então, 15% vezes 6.000 dá R$900. Vamos lá fazer uma matemática simples. Qual que é o cálculo? É aqui, ó, preço médio no atacado, ou seja, 6.000, menos os tributos, menos 600, menos a 15% de margem, menos 900. O preço unitário, parâmetro pelo PVA, é R$4.500, tá bom? Mais uma vez, a matemática do ajuste é a mesma. A gente vai pegar esse valor aqui, 4.500, diminuir os 4.000, vai ficar uma diferençazinha de R$500, mas lembra que a gente precisa ajustar 50 máquinas, não simplesmente o valor unitário. A diferença entre o parâmetro e o praticado unitário foi R$500, mas eu tenho que multiplicar esses R$500 pelas quantidades de máquinas que a empresa exportou para vinculada. Ela exportou 50, então 500 vezes 50 vai dar aqui, ó, os R$25.000. Esses R$25.000 vai ser o valor que a gente vai ajustar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, que é a letra B aqui, tá bom? E eu fiz a margem de divergência para a gente conferir se era mais ou menos que 5% e também deu mais. Aqui, ó, se eu pego os 500 e divido pelo preço parâmetro, vai dar uma margem de 11% de diferença. Pessoal, eu sei que tá rápido, mas aqui é só para vocês terem uma noção de como faria o cálculo, tá bom? Vocês vão poder rever essa aula aqui o resto da semana até a sexta-feira. Então, Amanda, me perdi. Volta no comecinho que eu explico a fórmula, depois você acelera um pouquinho o exercício, beleza? Vamos agora pro preço parâmetro pelo PVV. Qual que é a fórmula? É o preço médio no varejo, menos os tributos no país de destino, menos a margem de 15%. Vamos ver lá os dados do exercício. O preço de venda na França no varejo é R$6.300. Então, a gente trouxe aqui R$6.300. Quanto que é o tributo? Ele também fala que é os mesmos 10%. Então, eu calculei aqui, ó, os 10% sobre 6.300, que deu R$630. E a margem de lucro, conforme a legislação, é 30%. Então, eu calculei 30% dos 6.300, que deu R$1.890. Uma matemática simples, quanto ficaria? Preço médio no varejo, menos os tributos, menos a margem de lucro, um valor total de R$3.780. Agora que tem uma coisa um pouquinho diferente, vamos lá. O que é o preço parâmetro, para a gente recapitular? Aqui no caso da exportação, é o preço mínimo que a empresa teria que ter exportado para que não desse ajuste. Lembra que o transfer price é o controle de preço? Tanto para mais quanto para menos? Quando é na exportação, é o preço mínimo que a empresa vai receber. Quando é na importação, é o preço máximo que a empresa poderia pagar lá para fora. Aqui nesse caso, qual que é o valor mínimo que ela deveria ter recebido no exterior? R$3.780. Quanto que ela recebeu? Ela recebeu R$4.000 por unidade. Ou seja, pelo cálculo aqui do PVV, vai ter ajuste da base de cálculo? Lembrando que a gente só ajusta quando o preço parâmetro é maior do que o que ela efetivamente recebeu. Perceba que aqui nos outros exemplos, ela tinha recebido 4.000 e ela deveria ter recebido no mínimo 5.500 pelo PVV e 4.500 aqui, ó, pelo PVA. E ela recebeu menos, por isso que teve ajuste. Nesse caso aqui, pelo PVV, o mínimo que ela deveria ter recebido era R$3.780 e ela recebeu R$4.000, ou seja, não precisa adicionar nada na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social.
Fazendo o cálculozinho do ajuste, tá vendo que deu um valor negativo? Porque eu pego os 3.780 menos 4.000. No fim, dá um valor menos 220. Multiplicado pela quantidade de 50, dá menos 11 mil reais. Mas qual que é a resposta aqui? Não há ajustes a fazer. E, só para vocês entenderem, não há ajuste porque a empresa recebeu mais do que o mínimo. Ou seja, ela está tributando no Brasil 4 mil reais. E a legislação fala assim, você teria que tributar no mínimo 3.780. Uma vez que a empresa já tributou mais, vida que segue. E para quem está mais avançado, pode me perguntar assim, Amanda, se eu tributei mais, porque eu tributei 4 mil e o mínimo era 3.780, eu posso excluir os 220? Porque quando passa, eu adiciono. Aqui que eu tributei a mais, eu posso excluir? Não. A legislação não tem essa previsão para excluir, pessoal. Ou você adiciona, ou você não faz nada. Não existe previsão para excluir, tá bom? E agora vamos para o CAP, o último método aqui do nosso case. E recapitulando, né? Qual que é a matemática, qual que é a fórmula para fazer, para chegar no preço parâmetro pela metodologia do CAP? A gente usa o custo médio ponderado das exportações, a gente soma esse custo com os impostos e contribuições incidentes sobre essa operação aqui no Brasil e uma margem de lucro presumida de 15%. Voltando aqui no case, ele fala que o custo médio dessa operação, dessa exportação por unidade, foi R$ 3.800 e os tributos foram zero aqui. Por quê? Sobre essa exportação, no Brasil não se tributa nem ICMS, nem PIS, nem COFINS, enfim. Por isso que o tributos aqui é zero, tá? Então, indo aqui para a matemática, vamos lá. Custo médio ponderado, R$ 3.800. Impostos e contribuições no Brasil, zero. 15% da margem de lucro. Esse 15% aqui, diferente do PVA e PVV, que é diretamente sobre o preço médio, a gente não soma com os tributos, aqui somaria. A legislação fala assim, você vai somar o custo mais os impostos, sobre essa soma você aplica 15%. No caso aqui não vai fazer diferença, por quê? Porque os impostos é zero, né? Então, no final das contas, vai ser 15% sobre os 3.800 aqui, ó, que vai dar os 570. Fazendo uma matemática básica aqui, é 3.800 mais 0 mais 570, que dá um preço parâmetro de R$ 4.370. Mais uma vez, para calcular o ajuste, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os 4.370, que é o preço parâmetro, dos 4.000 aqui, que é o preço praticado, vai dar uma diferença de R$ 370, que não vai ser o valor que a gente vai ajustar no imposto de renda, porque, mais uma vez, foram exportadas 50 máquinas, não eu preciso multiplicar esse ajuste unitário vezes assim, os 50, que são 50 máquinas, no fim vai dar ó, os R$ 18.500, que é a resposta letra C aqui. Fazendo um cálculozinho rápido da margem de divergência para ver se é superior ou inferior a 5%, a gente pegar aqui ó, um igual, os 370 dividido pelos 4.370, vai dar aqui ó, os 8%, tá vendo? Que dá a mesma coisa do que a gente fazer essa formulinha aqui, tá? Como a gente sabe, acima de 5%, a gente adiciona o valor total. Então, nesse case aqui, só para finalizar, se a gente estivesse fazendo pela metodologia do CAP, para chegar no preço parâmetro, o ajuste na base de cálculo do imposto de renda seria R$ 18.500. Vocês perceberam que no mesmo case, a gente fazendo metodologias diferentes, tem ajustes maiores, ajustes menores e casos em que nem teve ajuste? Por isso é importante a empresa fazer todos os métodos que dá, principalmente quando tem ajuste. Se a gente tivesse feito, por exemplo, o primeiro e tivesse dado zero ajuste, talvez a gente nem precisasse fazer os outros. Mas quando a gente quer aí diminuir o máximo, ter o mínimo de ajuste possível, né? Diminuir o máximo aí esse ajuste, ou até, quem sabe, zerar, é interessante fazer por todas essas metodologias, porque sim, a gente já viu que é possível uns casos ter ajuste, outros casos não ter, ou ter um ajuste menor, beleza? Lembrando, pessoal, que cada uma dessa metodologia aqui vai precisar dos suportes específicos.
Aqui vou precisar do custo, aqui eu vou precisar das faturas, das invoices que comprovem essas 50 vendas aqui. E aqui no PVA e PVV também vamos precisar comprovar esses 6.000 e esses 6.300 reais, tá bom? Não é um negócio assim, vamos só fazer aqui no Excel, não. Eu trouxe aqui para vocês pegarem mais, consolidarem um pouco melhor o raciocínio do cálculo. Lembrando que vai ter vários detalhes e pormenores, inclusive das documentações, inclusive aqui, por exemplo, já está em real, mas muitas vezes essa exportação ela é feita em uma moeda estrangeira, a gente precisa converter os valores, então tem vários detalhezinhos muito importantes que não vai dar tempo aqui de eu explicar tudo para vocês, por isso que eu falo mais uma vez, se você gostou, se você quer se aprofundar, se especializar, trabalhar com isso, colocar no seu currículo, não deixe de fazer parte da nossa terceira turma do Transfer Price, do nosso curso de Transfer Price 1.0. Pessoal, o nosso mini curso do Transfer Price está chegando ao fim. Hoje é a nossa última aula, a nossa quarta aula, e eu só tenho a dizer que eu estou muito, muito feliz por todos vocês que acompanharam o mini curso, que deixaram comentário, que deixaram feedback, que falaram assim, Amanda, me ajudou muito, foi uma didática muito boa, amei o evento, amei as aulas, você me despertou aí para oportunidades no mercado de trabalho que eu não imaginava, eu vou usar muito isso no meu currículo, eu quero ter essa visão mais estratégica para poder ser promovido, ganhar mais, conseguir melhores vagas, inclusive pessoas que querem implementar esse serviço no escritório, na consultoria aí, que eles têm tanto de advocacia quanto de contabilidade. Então meu coração tá quentinho, tá grato por todo esse feedback positivo de vocês. E não esqueçam que na segunda-feira vai ser o dia de abertura das matrículas da terceira turma do curso Transfer Price 1.0. Nós estamos aqui com tudo pronto, preparado para dar o melhor suporte e toda a atenção que vocês merecem. Na segunda-feira eu vou falar todas as condições especiais de pagamento, o que inclui no curso, os bônus, as planilhas, o prazo que vocês vão ter de acesso, como que vocês tiram dúvidas diretamente comigo e com a Dani, enfim. Vou dar todos os detalhes para vocês, então se você tem interesse em especializar, em dar esse próximo passo aí, seguir muito além do mini curso, mas seguir junto com a gente nessa caminhada, nessa especialização. Não deixe de aparecer na segunda-feira. E se você também não está no nosso grupo do WhatsApp, entra agora no grupo VIP que está aqui no botão abaixo desse vídeo, porque a gente vai liberar todas as informações em primeira mão antes de todo mundo para quem estiver no grupo. Então entra no grupo se você já tem esse interesse. Combinado? Te vejo na segunda e melhor, te vejo dentro do curso Transfer Price 1.0. Espero sinceramente que essa jornada aqui não tenha acabado no mini curso, mas que a gente consiga seguir juntos aí para uma etapa maior, para um próximo passo. Até segunda-feira!